Seja muito bem-vindo ao canal Papel de Valor. Se você não é um inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like. Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui aprendendo algo novo. E no vídeo de hoje, como você já viu no título, a gente vai falar dos 5 erros que te afastam da liberdade financeira, que te deixam mais longe desse tão sonhado objetivo. E sem muita enrolação, já indo para o primeiro tópico, né? O nosso primeiro erro é fazer dívida. Sim, segundo a CNN Brasil, no mês de outubro, 79,5% das famílias estavam endividadas. E o pior disso tudo, gente, é que os juros é extremamente alto. Se a gente pegar algumas notícias aí, a gente vê que os juros do cartão, os juros rotativos, pode chegar a 450% ao ano. E isso acaba aí resultando, como você vê aqui nessa notícia do Serasa, que cerca de 80 milhões de brasileiros estão com um nome sujo. Isso é mais do que a população da França, para você ter ideia. E o meu ponto aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro tópico, é que no meio disso tudo tem muita gente que investe. E se você for parar para pensar, isso acaba não fazendo muito sentido. Porque você vai pagar 450% ao ano no juros rotativo do cartão, sendo que você vai ganhar 8, 10% ali no dividendo de um fundo imobiliário. A matemática, ela não fecha. Então, antes de começar a investir, é ideal que a gente acabe com as dívidas, crie uma reserva de emergência para daí sim conseguir fazer a aposta do mês. Não trabalhar com juros contra você, trabalhar com juros a seu favor. E é claro que aqui dentro dessa questão da dívida existem muitos dependes, como a gente fala, né? Poxa, se você trabalha com o celular, por exemplo, seu celular quebrou, você não tem aquele dinheiro à vista para comprar um novo celular por ser muito caro, enfim, você vai lá e parcela essa compra desse novo celular. Mas nesse caso, ele seria de certa forma necessário, que é o seu material de trabalho. Então não é um celular para mostrar que eu tenho um celular novo, porque foi o último que saiu, é porque você precisa daquele produto, daquela ferramenta para gerar receita para você todo mês. E com essa receita você aporta. Ainda assim, nesse momento, você primeiro deveria quitar as parcelas desse suposto celular para daí sim voltar a investir. Então é necessário avaliar caso a caso, tanto na questão de dívida quanto na questão de financiamento. Porque muitas vezes pode ser sim uma oportunidade, se faz necessário, mas deve ser bem administrado. Porque como eu disse, a gente tem que fazer os juros trabalhar a nosso favor, não contra a gente. Nosso segundo ponto são apostas, cassino. E aqui eu vou separar em 2 tópicos, tá? São as bets e o day trade. E é muito comum, depois do sucesso que os cassinos fizeram, né? Principalmente por conta de muitos influenciadores aí que divulgaram e divulgam ainda esse tipo de movimento, a gente vê notícias como essa, que os brasileiros gastam cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas. E se você parar para pensar, não faz sentido essas duas falas no mesmo país, né? A gente tem 20 bilhões de reais por mês sendo gastos em apostas e 79,5% das famílias endividadas. Ou seja, a conversa já não faz sentido. O pessoal tá deixando de pagar conta para botar dinheiro em aposta. E onde é que isso estoura, né? Além da questão do endividamento ficar mais grave, como a gente viu, a questão dos juros rotativos dos cartões ser extremamente alto, isso acaba afetando a economia diretamente. A gente pega notícias como essa que a produção separou aqui, que as bets causaram cerca de 103 bi de percas ao varejo. Ou seja, de certa forma, esse dinheiro ele parou de circular ali naquela região. E quando a gente leva isso para um lado mais amplo, analisando uma empresa, né, de varejo ali como um todo, isso acaba afetando empregos, pessoas que estão ali, até mesmo terceiros, fornecedores daquela empresa e outros prestadores de serviços também ligados a ela. Seriam os stakeholders aí, né? Todo mundo que tem algum tipo de benefício com aquela empresa. Até a própria sociedade, né? Porque a sociedade também tem benefícios em ter empresas aí crescendo naquela região, né? Isso fomenta, enfim, a economia e tudo mais. Não vamos entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. Posso trazer um vídeo só sobre isso, mas isso acaba afetando como um todo. Quando a gente vai pro day trade, que na minha opinião também é quase um tipo de aposta, porque, né, pra quem não sabe o que é day trade, você tá lá analisando um gráfico, então, sei lá, se aparecer uma estrela lá no meio do gráfico, a tendência é de subir. Mas, enfim, não existe nenhuma análise fundamentalista daquele ativo ou da projeção de crescimento da empresa, enfim, nada nesse sentido. A gente tem muitos estudos nesse aspecto também, mas eu trouxe aqui uma notícia de que aproximadamente 97% das pessoas perdem dinheiro com day trade. Ou seja, é realmente a minoria ali que consegue ganhar alguma coisa. A maioria realmente ganha dinheiro vendendo o curso de como ficar rico com day trade. O nosso terceiro erro seria girar demais a carteira. Pessoas aí que buscam sempre vender as ações no topo e comprar
no mínimo, na queda, no fundo do poço, acertar a mosca branca na bolsa. E bom, basicamente isso é quase que impossível, né? Até mesmo grandes investidores, a gente vê ali, eles mesmos falam que isso é extremamente difícil. A gente pode pegar um exemplo aqui, Auren estava sendo negociada a R$7, um pouco mais do que isso. E o Barsi, a gente viu um vídeo recente na internet ali, que o Barsi, um dos maiores investidores, pessoa física aí do Brasil, foi comprar a ação quando ela estava lá a 10, quase 11, sendo que o preço teto dele, né, no vídeo até ele falou que era R$11, ou seja, nem mesmo os grandes investidores têm tanta certeza assim no momento da queda do ativo, porque que a gente nunca sabe quando é o fim do poço, e também nesses momentos é muito difícil a gente ter a clareza, né, necessária para estar comprando com muita convicção esse ativo. Afinal, é um momento de risco e tudo pode acontecer. E um outro custo muito oculto, né, que afeta essa movimentação constante na carteira são as taxas de corretagem. E é justamente isso que a corretora quer que você faça. Ela quer que você fique comprando ativos e vendendo, porque em cima dessas movimentações ela consegue ganhar a taxa de corretagem. E no fim, isso acaba impactando muito no seu retorno também. Eu separei até um gráfico aqui, ele traz pra gente o retorno anualizado de algumas classes de ativos no período de 20 anos, né, 2002 a 2021. Isso aqui representa o mercado americano, mas não foge muito da realidade do mercado aqui do Brasil, né? A gente pode pegar alguns tópicos aqui, os REITs, por exemplo, que são quase os fundos imobiliários brasileiros, mas são os americanos. Então, nesse período de 20 anos, o retorno deles anualizado foi de 11,2%. O S&P 500 é um índice muito famoso, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 9,5%. Se a gente for procurar onde é que está o investidor, ele está aqui, ó, com 3,5% ao ano. Daí eu te pergunto, como um índice ele rentabilizou 9,5% ao ano e o investidor só 3,6%. Justamente por isso, porque ele ficou girando a carteira dele, tentando acertar o timing correto para comprar o ativo na menor cotação possível e vender nas máximas. E com isso ele acaba perdendo toda a rentabilidade do ativo e afetando diretamente a performance dele. Isso prova mais uma vez que o investimento de longo prazo é o que mais faz sentido e mais traz retorno. Indo agora para o nosso quarto tópico, que é um pouco mais polêmico, mas seria a nossa zona de conforto, né? Deixar o nosso dinheiro lá na poupança. E aqui a gente vê que isso já reduziu bastante, né? Notícias como essa mostram que no ano de 2024 a poupança registrou aí uma saída de 15,4 bi de reais que estavam lá, né? Rendendo, na verdade, um rendimento pífio aí perto do tesouro. Se a gente for colocar até a própria caixinha da Nubank hoje em dia, né? Com a alta da taxa de juros, está pagando muito bem. Para piorar, né, em 2024 a poupança terminou o quarto ano consecutivo com saldo negativo. Isso prova que a gente consegue encontrar ali sem muitas dificuldades rendimentos superiores, né, com o mesmo risco, porque pegando aqui o exemplo do Tesouro Direto, você está emprestando basicamente dinheiro para o governo. Dificilmente o governo vai quebrar, apesar de que estamos no Brasil, mas isso é uma coisa muito difícil ainda de acontecer. No máximo o governo vai te imprimir mais dinheiro aí para fazer esse pagamento. Você consegue taxas de juros ali, né? O seu dinheiro render mais, tendo a mesma segurança, se não até maior do que a poupança. E o quinto e último tópico, mas não menos importante, é que o brasileiro, basicamente, ele é um barco à deriva, né? Ele não tem um plano B. A gente vê pesquisas aí como essa falando que aproximadamente 43% da população não tem uma reserva de emergência. Então, por exemplo, se seu carro acaba quebrando e você não tem uma reserva de emergência, você acaba tendo que usar o cheque especial ou mesmo fazer uma dívida aí para estar pagando o conserto do seu carro. E nesse momento a gente já entra nos tópicos 1 e 2, que a gente falou que os juros são altamente abusivos e a população está extremamente endividada. Então, no fim, se a gente for conectar tudo isso, os tópicos meio que eles se interligam, né? A gente vê uma população que ela não tem uma reserva de emergência, está extremamente endividada, a juros muito altos, e muitas vezes essa fragilidade econômica, né, como um todo, acaba fazendo com que discursos que dizem que você vai melhorar de vida do dia para noite apostando no tigrinho façam muito sentido e atraem muitas pessoas aí para esse mundo das bets. Se você está começando a se interessar por investimentos e começou agora a pesquisar sobre isso aqui no canal, a gente tem inclusive uma série, que é a carteira do canal, né? Jornada do Milhão. A gente faz aportes de R$300 mensais. A gente vai corrigir esses aportes todo ano pela inflação. Tem um vídeo aqui, o primeiro vídeo da série, explicando tudo isso. Você pode acompanhar, né, nessa série, até no canal. Aqui a gente vai trazer sempre conteúdos para realmente contribuir aí com a educação financeira do brasileiro. Eu espero ter te ajudado, trago algum insight novo aí para a sua vida. Se você não é inscrito no canal, novamente, já se inscreva aqui, deixa o like, compartilha para que mais pessoas recebam esse vídeo e até a próxima.